Você está pronto para a palavra, irmão? Amém? De verdade? Então diga para o irmão do seu lado aí, não me perturbe mais, não converse comigo. Amém? Eu não quero mais falar com você, diz para ele aí. Sai do templo só se for extremamente necessário para ir ao banheiro ou atender alguma urgência. Porque, como eu sempre digo, irmão, uma palavra do Senhor pode acertar a sua vida em cheio e transformá-la para sempre. De repente, é a hora em que você vai no banheiro, a hora que você vai beber água, é aquela palavra que você precisava, é liberado e você não está aqui. Então, guarde toda a sua atenção e reverência à palavra do Senhor nessa hora. Amém? Graças a Deus, porque depois de um ano maravilhoso, foi o ano de 2019, nós estamos juntos para um ano mais maravilhoso ainda, que é o ano de 2020. Eu sei que, quando eu falei que 2019 foi maravilhoso, alguns de vocês pensaram assim, maravilhoso para quem, Daniel? Só se foi para você. A verdade é que 2019 foi um ano de muitos desafios, mas graças a Deus porque os desafios existem. Porque se não fossem eles, nós não aprenderíamos a vencer pelo Senhor. Você concorda comigo? Se não fossem os desafios, se não fossem as lutas, as guerras da vida, as aflições, que muitas vezes a vida nos impõe, nós não saberíamos o que é perseverar no Senhor, não saberíamos o que é confiar no Senhor, não descobriríamos o prazer do lugar de oração, não descobriríamos o prazer de poder contar com os nossos irmãos na fé para as horas difíceis da vida. Você concorda comigo? Então, graças a Deus pelos desafios de 2019. Por isso eu digo que 2019 foi um ano maravilhoso. O apóstolo Tiago, no primeiro capítulo da sua epístola, diz assim, olha, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Se eu não me engano, foi em 2017, eu acho. Eu preguei uma mensagem que tinha um tema. Sorria, você está sendo provado. Olha só. Eu acho que eu não encontro uma palavra melhor para qualificar o coração de Tiago nessa declaração. Olha a fé de Tiago. Só a fé faz isso, irmão. Tende por motivo de grande alegria o fato de passar por grandes provações. E ele discorre no capítulo 1 da sua epístola o porquê e nós devemos nos alegrar nas provações. E é basicamente isso. Nós devemos nos alegrar nas provações porque elas nos ensinam a confiar no Senhor, elas nos ensinam o temor do Senhor, nos ensinam a perseverança, nos ensinam a confiança no Senhor. Por isso 2019 foi um ano maravilhoso. E 2020 será um ano ainda mais maravilhoso. Nós estamos ainda sob o efeito da palavra profética liberada sobre nós no final do ano de 2019, no culto da virada. 2020 será o ano da sua expansão. Bom, se você não pegou essa palavra para você, eu peguei para mim. Então, depois você não vai reclamar, tá certo? Eu vou te dar outra chance. 2020 será o ano da sua expansão. Amém? Então, se você quer expandir de dentro para fora e em todas as áreas da sua vida, você precisa crer nessa palavra. Você precisa confiar nessa palavra. A palavra do Senhor diz, eu sempre me esqueço a referência desse texto, Rafa. Crede no Senhor, seu Deus, estareis seguros. Eu sei que você sabe ela de cor. 2 Crônicas 20. Você tem certeza? Pô, Rafa, citei você ao vivo na internet porque eu sabia que você tinha certeza. 2 Crônicas 5 alguma coisa. 20 alguma coisa. 20 alguma coisa. Tô brincando, 20. Eu entendi, 20. Ó, a palavra diz assim, crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se você quer prosperar em 2020, irmão, se você quer ver todas as áreas da sua vida sendo expandidas em 2020, você precisa crer nas palavras proféticas que são lançadas aqui sobre a sua vida. Faz sentido? Diante da palavra do Senhor, nós precisamos crer no que é profetizado sobre nós, para que aquilo que é profetizado sobre nós deixe de ser uma palavra profética em potencial para transformar-se em uma realidade em nossas vidas. Então, creia nessa palavra. 2020 será o ano da sua expansão, será o melhor ano da sua história, irmão. Será o melhor ano da sua história. Você está careca de ouvir essa passagem que eu sempre cito aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 18, se eu não me engano. Versículo 8 ou versículo 18. Me perdoem pelos gaps nas referências. O escritor aos Provérbios diz, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso que o melhor ano da nossa vida
por enquanto é 2020, irmão. Quando estiver chegando no final de 2020, o melhor ano da nossa vida será 2021. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Hoje é noite de ceia e é sempre muito bom quando nós nos reunimos em família para celebrar a ceia do Senhor. Porque nós temos, nesse momento, a oportunidade de refletir sobre a vida e a morte de Jesus Cristo e todas as implicações da sua vida e morte, da sua vida, morte e ressurreição na vida daqueles que creem no seu nome. Por isso eu quero compartilhar com você hoje algumas lições da cruz de Cristo à família de Deus. Primeiro é importante que você entenda que você é a família de Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você creu em Cristo Jesus, nasceu de novo no Espírito, levante a mão. Ok, então é sobre você esse versículo está falando. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus também diz, se eu não me engano, em Romanos, que Cristo, ele morreu para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Somos filhos de Deus, Pai, irmãos de Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é maravilhoso? Em muitas outras religiões, as pessoas adoram e cultuam a deuses distantes, a deuses impessoais, a deuses com quem não se relacionam. Mas nós não nos relacionamos com um Deus distante, com um Deus impessoal. Nós nos relacionamos com um Deus vivo e presente. Nós nos relacionamos com um Pai, nós nos relacionamos com um irmão, que também é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso é maravilhoso. Aliás, essa é a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido em nossas vidas. Por essa razão, quero compartilhar com você algumas lições que a cruz de Cristo nos ensina a família de Deus. E a primeira lição da cruz de Cristo à família de Deus é: ame com o amor de Jesus. Ame com o amor de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. Se você não tem uma Bíblia, por favor, colhe perto de alguém que tenha, para você acompanhar a leitura que a gente vai fazer agora. Se você chegou lá, diga amém. João capítulo 13, versículo 34 diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Vamos ler novamente? Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Diga aleluia. Perceba que Jesus diz um novo mandamento, isto é, um novo padrão de amor com o qual nós devemos nos amar mutuamente na família de Deus. Nos foi ensinado por Jesus. Ele diz isso porque em Mateus capítulo 22 nós lemos a história de quando Jesus foi interpelado por um fariseu, perito na lei. E esse fariseu, ao interpelar Jesus, pergunta a Jesus qual seria o grande mandamento, o maior mandamento. Ao que Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas Jesus seguiu ensinando aquele cara e disse para ele assim: olha, o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que até Cristo, o amor que nós devíamos uns aos outros, era o amor com que nós nos amávamos a nós mesmos. Por isso Jesus disse: você deve amar o seu próximo, o seu semelhante, como você ama a si mesmo. Mas veja, isso não seria suficiente. Por quê? Porque haveriam aqueles de nós que nem a si mesmos se amariam. Você conhece alguém que parece que não se ama? Você conhece alguém assim? Não se ama, não se cuida, não tem prazer na sua própria vida. Sempre existirão pessoas assim entre nós. Por isso, não seria suficiente que nos amássemos como a nós mesmos. Pois o amor natural humano é um amor volátil. É um amor muitas vezes conveniente. É um amor muitas vezes sectário. O amor natural humano é um tipo de amor que pode ser superficializado.
Como, por exemplo, quando dizemos que amamos alguém e em seguida dizemos que amamos chocolate. Ou dizemos que amamos uma peça de roupa, uma música. O amor natural humano não seria suficiente para que a família de Deus expressasse a glória do Pai em Jesus. Por isso Jesus disse no texto que acabamos de ler: um novo mandamento vos dou. Agora, o padrão não é mais o amor com que nós nos amamos uns aos outros a partir da nossa natureza humana, mas o amor com que Ele nos amou, e isso muda tudo. Não se trata mais de um tipo de amor que faz concessões, que tem segundas intenções, interesses escusos. Não. Estamos falando do amor de Jesus. Um amor que não pode ser qualificado em palavras, mas que foi marcado por uma atitude expressiva. Você lembrar de João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo, que entregou por ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer, mas recebesse a vida eterna. Preste atenção em como a Bíblia descreve o amor de Deus. Deus amou tanto. Essa expressão foi posta aí porque não existe, nem nos idiomas originais existia, tampouco nas traduções foram feitas, uma única palavra que pudesse qualificar o tamanho do amor de Deus por nós, o tamanho do amor de Deus por mim, por você. Então nós lemos: Deus amou tanto, que deu uma atitude expressiva. Diga comigo, atitude expressiva. Então nós temos um novo modelo, nós temos um novo padrão que nos foi ensinado por Jesus para o amor que nós devemos uns aos outros. Especialmente na família de Deus hoje, porque estamos refletindo acerca da ceia do Senhor, por meio da qual nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, mas celebramos também aquilo que nos faz o sangue de Cristo, aquilo que nos faz irmãos, aquilo que nos pôs em comunhão. Você está comigo aí? Diga amém. O padrão é Jesus. Na cruz de Cristo, aprendemos que na família de Deus devemos nos amar com o amor de Jesus. Primeira lição da cruz de Cristo, a família de Deus: ame com o amor de Jesus. Mas há quem possa dizer assim: Daniel, beleza, eu acho que até a página 2 é possível, porque você sabe, Jesus era Deus, Ele era perfeito, só Ele poderia amar com um amor desses. Negativo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Ele derramou o seu amor em nós por meio do Espírito que nos deu. Deus derramou o seu amor em nós por meio do seu Espírito que nos deu. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que todos aqueles que nasceram de novo e se tornaram habitação permanente do Espírito Santo pela fé em Jesus, receberam em si, receberam no seu espírito o amor de Deus. A capacidade de amar como Deus ama está em todos os filhos de Deus que nasceram de novo pela fé em Jesus. Amém? Entretanto, nesse contexto, o amor deve ser visto e pensado como uma disciplina a ser desenvolvida. O amor deve ser pensado também como um músculo a ser desenvolvido. Se você é magrinho, bem magrinho mesmo, e você decide entrar na academia para definir os seus músculos, ganhar massa corporal, essa coisa toda, você começa a malhar o seu bíceps na academia. Na primeira semana, você põe uma camisetinha regata bem justinha, vai para frente do espelho e começa a medir o bíceps. Seu bíceps cresceu? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Obviamente, seu bíceps não cresceu absolutamente nada com uma semana de academia. Mas você já está faceiro, já está colocando uma blusa apertadinha, já está indo para frente do espelho, está fazendo selfie na academia e tal. Aí você vai para a segunda semana, você vai para a terceira semana, para a quarta semana, para o primeiro mês, segundo mês, para o terceiro mês. Depois de 3 meses malhando, seu bíceps cresceu? Sim. Por quê? Porque você o exercitou constante, e consistentemente, todos os dias ou 3 vezes por semana, na academia. E o amor também é assim, irmãos. O amor é como um músculo que precisa ser exercitado para que cresça, para que se torne robusto, para que se torne forte e vigoroso, como Deus quer.
Porque o seu amor foi derramado em nós. E é com o seu amor que nós devemos nos amar uns aos outros. Então como é que você aprende o amor de Deus? Ou como é que você aprende a desenvolver o amor de Deus que foi derramado em você pelo Espírito Santo? Amando. Amando. Amando constante e consistentemente todos os dias. A sua família, os seus irmãos em Cristo, as pessoas com quem você convive. Amando, 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 amando. Há uma música norte-americana muito bacana que diz que o amor é um verbo. O amor é um verbo. O amor é um verbo a ser conjugado no outro. Eu preciso conjugar o amor na vida do outro, daquele com quem eu convivo. Você está me acompanhando aí, irmão? Porque foi isso que Jesus fez. O amor de Jesus, o amor de Deus por nós, manifestado por Jesus, foi um amor que partiu de uma atitude expressiva, como eu disse. Não foi um amor conceitual, não foi uma ideia bacana. Não, não. Deus amou tanto, o que ele fez? Ele deu. A maior expressão de amor que existe é dar. O amor requer uma atitude expressiva. E para que o amor de Cristo, o amor de Deus que está em nós, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu, cresça, se manifeste, nós precisamos praticá-lo. Por quê? Porque ao nos dar o Espírito Santo, Deus estava nos dando a capacidade de amar com o seu amor. Se nós temos o Espírito Santo, então podemos amar com o amor de Jesus. Amém? Então, você jamais pode se esconder atrás dessa desculpa, de que Jesus era Deus e de que ninguém poderia amar como Jesus. Não, 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 não. O mesmo amor com o qual Jesus nos amou foi derramado em nós pelo Espírito Santo que em nós habita. Então não resta mais desculpas, absolutamente nenhuma, para não amarmos no padrão de amor que a cruz nos ensina. Um amor voluntário, um amor obediente. Como vemos em João capítulo 10, versículos 17 e 18, nas palavras de Jesus: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Aleluia. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Um amor humilde, um amor altruísta, segundo lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que a cruz nos ensina. Esse é o amor com que nós devemos nos amar uns aos outros na família de Deus. Um amor humilde, um amor altruísta, um amor disposto a dar, um amor generoso. Amém, irmão? Amém? Você está comigo aí? Primeira lição da cruz de Cristo, a família de Deus: ame com o amor de Jesus. Segunda lição da cruz de Cristo, a família de Deus: perdoe com o perdão de Jesus. Uau, perdoe com o perdão de Jesus. Lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vemos outra vez aqui um padrão expresso nas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: como o Senhor lhes perdoou. Então você não deve perdoar como você acha que deve perdoar. Você não deve perdoar como você acha conveniente perdoar. Você não deve perdoar com o perdão que satisfaz as suas necessidades emocionais. Você deve perdoar como Deus perdoou você. Amém? Amém foi bem fraquinho agora, né? Você deve perdoar os seus ofensores como Deus perdoou você. Esse é o padrão, esse é o modelo. Isso quer dizer que o perdão que nós devemos uns aos outros na família de Deus não é um perdão condicional ou parcial, mas o mesmo tipo de perdão com que fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. O Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Lemos claramente: todos os nossos pecados. Diga todos. Ah, não, isso aí é demais, isso aí eu não vou perdoar não. Ah não, tudo bem, a gente até perdoa, né, as ofensas cotidianas, corriqueiras. Não, mas isso aí não dá para perdoar não.
Irmão, você já parou para pensar na quantidade de pecado que Jesus teve que perdoar na sua vida? Ontem. Só ontem teve um bocado, né? E ainda assim ele continua gracioso, e ainda assim ele continua misericordioso. E ainda assim ele continua de braços abertos, nos recebendo, para sermos trabalhados por ele, tratados por ele, melhorados por ele. O poder do Espírito Santo, estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Porque a vontade de Deus é que o mundo conheça a Jesus Cristo por meio dos seus filhos. Amém? Não haverá um outro Cristo que virá em forma humana para repregar a mensagem do Evangelho. Agora somos nós quem portamos o Espírito de Deus em nossa nova natureza espiritual. E que a partir dessa nova natureza espiritual, vamos sendo transformados à imagem de Cristo à medida em que nos relacionamos com Ele por meio das disciplinas espirituais. E por meio das disciplinas espirituais que praticamos, que exercitamos, nós começamos a, como o bíceps que cresce, conforme malhamos, nós começamos a demonstrar voluntária e naturalmente as belezas de Cristo, as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito. Você está compreendendo isso? Somos nós quem devemos perdoar com o amor, perdoar com o perdão de Jesus. Devemos perdoar os pecados de grande magnitude, os de pequena magnitude, os que nós consideramos muito graves, os que nós consideramos nem tão graves assim. Todos os pecados que cometem contra nós, que vierem a cometer contra nós, devem ser perdoados com o perdão de Jesus, que perdoou na cruz todos os nossos pecados. É fácil? Muitas vezes não, mas é possível sempre no poder do Espírito Santo. Amém? Uma decisão de fé. Decidimos perdoar com o perdão de Jesus. E assim obedecemos ao padrão que Jesus mesmo nos deu para nos amarmos e nos perdoarmos na família de Deus. Então, se o padrão para nos perdoarmos na família de Deus é Jesus, não podemos ser seletivos com os pecados que vamos perdoar. Amém, irmão? Agora, o que vem depois do perdão do pecado é uma outra coisa. É um tema para uma outra mensagem, quem sabe. Mas é fato. Todos nós que nascemos novo em Cristo Jesus e temos o Espírito Santo, devemos, diga comigo, é um dever. Diga de novo, é um dever. Devemos perdoar todos os nossos ofensores. Mesmo porque, irmão, convenhamos, quando nós não perdoamos quem nos ofende, quem sofre não é quem nos ofende. Quem sofre somos nós quem não perdoamos. Porque muitas vezes quem nos ofende nem sabe que nos ofendeu. E aí o que acontece? O cara continua dormindo em paz, todos os dias. 12/8. A pressão dele não sobe, não desce. E você está roendo a unha, você está saltando a geladeira de madrugada, você está perdendo o sono, você está deixando de comer, você está abrindo as portas da sua alma para o estresse. Por quê? Porque você se recusa a perdoar. Faz sentido? Então, irmão, para você não dar nem bola para o diabo, você não dá nem corda para o diabo, você perdoa de uma vez. Te ofenderam? Perdoe imediatamente. Te ofenderam? Perdoe imediatamente. Te ofenderam de novo? Perdoe imediatamente. Vão haver situações em que você não vai ter a oportunidade de dizer a essa pessoa, você me ofendeu e eu te perdoo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você perdoar no teu coração. Liberar o perdão no teu coração. Naquele lugar escondido, onde só Deus conhece você como você é de verdade. Porque a gente muitas vezes levanta a mão, canta, ora bonito, mas por dentro nosso coração está em frangalhos. A nossa alma está em frangalhos, porque a gente não perdoa, porque a gente não ama livremente, porque a gente está cheio de rancor, cheio de ressentimento, cheio de amargura uns contra os outros. Porque o pecado que cometeram contra mim, o pecado que cometeram contra você foi grave demais. E aí eu tenho que pensar bem se eu vou perdoar esse pecador e quando eu vou perdoar esse pecador. Não, irmão. Esse era o padrão antes de Cristo. Porque antes de Cristo nós vivíamos sobre a lei. E a lei nos permitia tratar-nos uns aos outros na base do olho por olho, dente por dente. Mas Cristo veio abolindo a antiga aliança para pôr em vigor uma nova aliança, onde Ele agora não avaliaria mais apenas os nossos comportamentos, mas as motivações que produziriam os nossos comportamentos.
A nova aliança é uma aliança que avalia motivação. Por isso é que Jesus não se importa muito com a aparência das coisas. Por quê? Porque ele conhece a essência das coisas. Muitas vezes a aparência é bonita, muitas vezes a aparência está ok, mas a essência está estragada, a essência está fedendo. E Jesus sabe disso. Não adianta você pentear o cabelo para o lado, botar uma roupa bonita, não adianta você levantar a mão, cantar afinado, não adianta, irmão. Se o seu coração está em frangalhos, se a sua alma está em frangalhos, se você está ressentido, se você está amargurado, se você está chateado, se você está perdendo o sono, se você está... Sabe, você precisa perdoar agora. Você não deve nem esperar a gente chegar ao fim do culto, você precisa perdoar agora. Você precisa dizer, Senhor, pela fé eu tomo a decisão de perdoar aquela pessoa. Pela fé eu tomo a decisão de perdoar aquela pessoa e liberar o meu coração para ela. Você está comigo aí, irmão? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus tinha motivo suficiente para dizer para Deus, Pai, não, por esses aí não. Quem sabe num outro mundo, numa outra era, num outro planeta, haja alguém por quem vale a pena morrer, mas por esses aí não. Mas foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Pai, se eles são importantes para você, eles também são importantes para mim. Então eu vou lá e vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. A verdade é que o seu ofensor tem tanto valor para Deus quanto você que foi ofendido. E custou para Deus o mesmo preço que você custou. O sangue de Cristo. Então, em honra ao sangue de Cristo, nós decidimos pela fé perdoar uns aos outros. Com o perdão de Jesus. Amém, irmão? Com o perdão de Jesus. Novamente, há um outro capítulo aberto para falarmos sobre o que acontece depois disso. Mas o fato é que você precisa liberar o seu coração hoje. Hoje. Amém, irmão? Não amanhã, nem depois de amanhã. Hoje. Perdoe com o perdão de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Outra vez digo, até Cristo o padrão éramos nós mesmos, mas em Cristo o padrão foi aumentado. Então assim como ele não nos interroga, não nos avalia e nem nos entrevista para decidir se deve nos perdoar ou não, assim nós devemos ser uns com os outros, perdoando-nos mutuamente em Cristo, com corações sinceros e honestos. Amém? Irmão, é tão bom viver em paz com todos. Não é isso que Paulo diz? Ou o escritor aos Hebreus diz, de novo, pecando aqui nas referências, no que depender de vós, tendes paz com todos. Não é tão bom, irmão? Não tem ninguém te ofendendo, e se te ofenderem, você perdoa, você está tentando não ofender ninguém, e se você por um acaso ofende, você vai lá e pede perdão. É tão bom, irmão. Então a segunda lição que nós aprendemos com a cruz de Cristo, a segunda lição que a cruz de Cristo ensina a família de Deus é essa: perdoe com o perdão de Jesus. Creio que está claro para todos que todo pecado tem consequências e que estas consequências são de nossa responsabilidade. E este é um princípio do reino que não pode ser quebrado. Receber e dar perdão como o Senhor fez por nós não quer dizer que os resultados de nossas ações ou das ações que cometeram contra nós serão apagados, mas que com a graça de Deus e na força do Espírito Santo lidaremos com as consequências dos pecados que cometemos e seremos vitoriosos. Lidaremos, ou aqueles que pecaram contra nós também lidarão com as consequências do seu pecado e serão vitoriosos com a graça de Deus, debaixo da graça de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então a questão aqui é que nós não devemos amargurar o nosso coração por causa do que disseram, fizeram contra nós. Amém, irmão? Está comigo aí, irmão? Aleluia. Não devemos amargurar o nosso coração porque disseram, porque fizeram. Porque, como eu disse, os únicos que não dormem à noite são os que se ofendem e não perdoam. Os mais agravados somos nós quando não perdoamos quem nos ofende. Ficamos aborrecidos, tristes, alguns chegam até a deprimir. Não, isso não pode ser assim na família de Deus. Não é assim que aprendemos com a cruz de Cristo. Eu fico pensando no coração de Cristo quando, sendo apedrejado e maltratado e cuspido e zombado, tem a coragem e a capacidade de dizer, Pai, por favor,
Mostra para eles agora que o Senhor é Deus. Fulmina essa gente agora. Foi isso que ele fez. Pai, perdoa. Perdoa esses caras, eles não sabem o que eles fazem. É isso mesmo, Naldo. Meu Deus. Você imaginou, irmão? Pá, 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 miserável, pecador, malfeitor. Pai, perdão, perdoa, perdoa. Perdoa, Senhor, não leve em conta, não leve em consideração, Senhor. Tem que aprender muito, né, irmão? Sim ou não? Assim como Jesus, que quando ultrajado em sua hora mais vulnerável e sombria, foi capaz de perdoar aqueles que lhe ofendiam, devemos também perdoar prontamente aqueles que nos ofendem e liberar o nosso coração diante de Deus e do outro, para que o amor continue fluindo livremente. Amém, irmão? Para que o amor continue fluindo livremente. É uma doutrina pessoal que você deve imprimir sobre si mesmo, irmão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Irmão, o dia que você decidir perdoar de verdade, nada e ninguém te ofendem mais. Nada e ninguém te ofendem mais. Fizeram bem, muito bom. Fizeram mal, muito bom também. Sabe qual é o pensamento que me rege nessa hora? Eu sempre penso assim, cara, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu a tropeçar, a falhar, a errar. Eu perdoo, eu perdoo. Senhor, deixa para lá, não leve em conta não. Eu perdoo essa pessoa. Porque amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Amém, irmão? Então não vale a pena você ficar... O que quer que tenha acontecido, o que quer que tenham dito ou feito contra você, perdoe com o perdão de Jesus. Amém? Essa é a segunda lição da cruz de Cristo, a família de Deus. Terceira lição da cruz de Cristo, a família de Deus. Sirva com o coração de Jesus. Primeira lição, ame com o amor de Jesus. Segunda, perdoe com o perdão de Jesus. Terceira, sirva com o coração de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 43 ao versículo 45. Chegou lá, amém? Olha o que diz aí, Marcos 10, do 43 ao 45. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Aleluia! Aprendemos com Jesus nessa passagem que a única maneira de ter relevância no reino de Deus é servindo. Foi isso que ele disse. Quem quiser ser importante entre vocês, quem dentre vocês quer ser importante, deve servir. Quem dentre vocês quer ser o primeiro, deve ser escravo de todos, servo de todos. Algumas versões dizem, deve ser o último e servo de todos. O que nos fará ser lembrados não é o quanto nós conquistamos, não é o quanto construímos, nem o que produzimos, mas o quanto servimos a nossa geração. Você entendeu isso? Irmão, nós não podemos passar impunes por essa vida. Nós não podemos deixar a geração seguinte de mãos abanando. Precisamos, como filhos de Deus, entender a responsabilidade que temos com o mundo em que vivemos e nos empenhar para construir um legado para a próxima geração. Um legado não é uma herança. Uma herança, ela se acaba. Uma herança se esvai. Muitas famílias se quebram por causa de heranças. Herança é aquilo que você poderia deixar para
a próxima geração? Para a geração seguinte. Legado é aquilo que você deixa nela, dentro do seu coração, dentro da sua alma, da sua mente. O exemplo que damos à próxima geração é o que permitirá que o legado que estamos construindo seja perpetuado. O exemplo não é uma boa forma de liderar. O exemplo é a única forma de liderar. Amém? Jesus disse: eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Sabe, há tanto poder nisso, irmão. Essa é uma lei tão espiritual, essa é uma lei espiritual tão poderosa que ela é refletida diariamente, constantemente, nas nossas relações mais corriqueiras, mais comuns. Hoje, a Manuela, com 1 ano e 2 meses, estava tentando pôr o pé dentro do sapato da Érica. É natural. Natural. Seus filhos só farão aquilo que vem você fazer. Seus filhos não estão nem aí para o que você está dizendo para eles agora, porque eles estão olhando o que você está fazendo. Pegou isso? O que a geração que vem depois de nós está vendo em nós? Que evangelho a geração que vem depois de nós está aprendendo conosco? Que padrão de relacionamentos no reino de Deus a próxima geração está aprendendo conosco? Eu disse para a Érica, eu não sei exatamente quando a gente vai poder fazer isso, mas eu quero ensinar para minha filha a generosidade desde cedo. Então, quando ela chegar na idade de me pedir brinquedo, eu quero ensinar para ela que ela vai ter que dar um brinquedo para ganhar um novo. Porque assim, desde pequenininha, ela aprende a generosidade, aprende a dar. Você entende, irmão? A gente precisa tomar a responsabilidade que nos foi dada. No Éden, Deus disse para Adão e Eva, depois de tê-los abençoados: governem sobre toda a criação. Mas o diabo veio, bagunçou as coisas, Adão e Eva foram fracos. As graças a Deus por Cristo Jesus, que veio, nos redimiu e nos reposicionou outra vez, na condição em que estaríamos vivendo caso o pecado não existisse. Com algumas diferenças. Para quê? Para que a nossa autoridade fosse restaurada e que agora em Cristo Jesus pudéssemos governar a terra novamente. Você pode pensar nisso de maneira conceitual, mas eu quero dizer para você, irmão, isso é literal. Isso não é conceitual, isso é literal. Não quer dizer que você vai ocupar cargos políticos para governar segundo a política desse mundo. Mas que você vai, por sua influência produzida pelo seu exemplo, liderar a próxima geração num estilo de vida que glorifique a Deus. Amém? Você está comigo aí, irmão? Preste atenção nisso. Lições da cruz de Cristo. A família de Deus. Sirva com o coração de Jesus. Porque nós só estamos aqui agora porque Jesus nos serviu. Nós só estamos aqui agora porque Jesus serviu a mim, serviu a você quando nós nem existimos ainda. Como cristãos e discípulos de Jesus, é o mesmo que nós devemos fazer uns pelos outros. Amém, irmão? Sirva, 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 sirva com o coração de Jesus, seja um copo d'água, seja um prato de comida, seja um ombro amigo, seja um ouvido amigo. Sirva a geração em que você está vivendo, porque é o serviço que prestamos à geração em que estamos vivendo, que constrói para ela o legado que deixaremos. E o legado que deixaremos para a geração seguinte, estamos construindo isso agora. Mesmo se passivamente não estivermos fazendo nada, também estamos construindo legado. Então, o legado que nós estamos deixando, irmão, dirá como serão os anos em que a próxima geração viverá. Por isso que nós estamos aqui orando todos os domingos pelas nossas crianças. Por isso que nós estamos encorajando que desde cedo os pais deem exemplos às suas crianças do que é temer ao Senhor, do que é servir ao Senhor. Não sei se alguém já viu aqui, mas é tocar uma música, a Manuela levanta a mão. 1 ano e 2 meses, ela levanta a mão. Porque ela vê o pai e a mãe dela fazendo isso todo dia. Outro dia desse, passando um programa de televisão, aí entrou um comercial, começou a tocar um pagode, a Manuela levantou: baixa a mão, isso aí não pode. Essa aí não é para levantar a mão, não. Eu só tocar um pagode, a Manuela foi para frente da televisão com a mão para o alto. Foi: não, pagode não. O filho só faz o que vê o pai fazer. Por isso a próxima geração, a geração em que estamos vivendo, precisa
encontrar em nós corações dispostos a servir. Amém, irmão? O que vai fazer a diferença na vida das pessoas com quem você convive não é o quanto dinheiro você dá para ela, não é as coisas boas que você fala para ela. Aliás, nós estamos vivendo uma geração que está cansada, está farta de ouvir. Estamos vivendo uma geração imagética, estamos vivendo uma geração experimental, uma geração que quer provar, uma geração que quer pegar, quer saber de verdade. Jesus te ama, como? Jesus ama você, como? O que eles estão dizendo não é mais, vem aqui e me fale de Jesus, não, vem aqui e me mostre como Jesus me ama. E essa é a vontade de Deus, irmão. Vontade de Deus em Cristo Jesus não é que nós digamos ao mundo, olha, vocês venham e vejam o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós. Vão e façam o que nós fizemos e Jesus fará o mesmo por vocês. Não, não, não. Venham e vejam o que Jesus fez por nós. Mas venham também e peguem o que Jesus fez por nós. Nós queremos repartir com vocês. Amém, irmão? O apóstolo João diz assim, olha, ele está falando sobre o contexto de nos amarmos, ele está falando no contexto de nos amarmos uns aos outros. Ele diz, olha, se alguém nesse mundo tem recursos e alguém chega a essa pessoa e pede, e essa pessoa não ajuda com os recursos que tem, seu amor é balela. Aí ele diz assim, ó, filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos em verdade. Se amamos com o amor de Jesus, ou se o amor de Jesus está em nós pelo Espírito Santo que Ele nos deu, nós devemos aprender a servir uns aos outros. Os maiores testemunhos que podemos produzir são aqueles em que somos os coadjuvantes, porque os protagonistas são aqueles a quem servimos. São os melhores testemunhos. Um dos grandes desafios que nós temos ao servir é não reivindicar, não é não, irmão? Eu tenho um amigo que construiu uma empresa maravilhosa, está desenvolvendo sua empresa. Eu fui o primeiro cara que acreditei nele. E quando a gente vê a coisa explodir, é difícil a gente não reivindicar, né? Fui eu falei, esse cara foi lá em casa, eu fiz isso por ele. É difícil a gente não reivindicar, mas a gente tem que aprender isso. Por quê? Porque o testemunho não é sobre mim, o testemunho é sobre ele. O que Jesus disse? Quem quer ser importante, seja o menor e servo de todos. O menor não quer visto, o menor não quer lembrado. Mas tá bom, no reino de Deus é assim que funciona. Entendeu, irmão? No reino de Deus é assim que funciona. Então nós precisamos aprender a servir, precisamos aprender a dar, precisamos aprender a repartir, servir, produzir testemunhos para aqueles a quem estamos servindo. Farinha pouca. Farinha pouca? Isso aí. Farinha pouca, meu irmão primeiro. Se alguém vai tomar prejuízo, que seja eu, não meu irmão. Cara, isso é difícil muitas vezes. Mas essa é a lei do reino. É assim que funciona no reino. Se alguém tem que ter menos, que seja eu e não meu irmão. Se alguém vai comer menos, que seja eu e não meu irmão. Se alguém vai dormir menos, que seja eu e não meu irmão. Está comigo aí, igreja? A gente precisa pensar em tudo isso quando a gente participa da ceia do Senhor. Porque nós não celebramos só a nossa redenção em Cristo Jesus e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, como nos instrui o apóstolo Paulo. Nós também celebramos, como eu disse, aquilo que nos faz um. O sangue de Cristo em nós, o sangue de Cristo sobre nós e o seu Espírito em nós. E porque o seu Espírito está em nós e o seu sangue nos cobriu, nos redimindo e perdoando os nossos pecados, devemos viver como legítimos discípulos de Jesus, aprendendo com Ele o que Ele nos ensinou para viver uma vida para a glória de Deus. Amém, irmão? Jesus deu e nós recebemos, para que pelo Espírito que Ele nos deu, sejamos capazes de dar para que outros recebam. Eu gosto sempre de pensar que Deus não fará por nós aquilo que Ele também não pode fazer através de nós. Você entendeu isso? Deus não dará a você aquilo que Ele não pode dar a outros por meio de você. Senhor, me dá um carro novo. Você estaria disposto a dar o seu carro se Jesus te pedisse? Como fez o Otávio aí no final do ano. Senhor, me dá uma casa nova. Eu preciso de uma casa nova. Você estaria disposto a dar sua casa nova se o Senhor lhe pedisse sua casa nova? Deus não dará a você aquilo que você não está disposto
a dar a outros. Deus não fará por você aquilo que você não está disposto a fazer por outros. Porque o reino de Deus é um reino de leis e princípios. E as leis e princípios do reino de Deus são perpétuas, eternas. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu adoro isso. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque só dá quem tem, irmão. Não é? Se eu estou na posição de receber, é porque eu não tenho. Mas se eu estou na posição de dar, é porque eu tenho. E é melhor ter do que não ter. Não é? É melhor dar do que receber. E aí a gente sempre lembra do que nos ensinou brilhantemente o nosso querido presbítero Ezequias, que não está aqui hoje. Nós aprendemos o princípio da caixa d'água. Uma caixa d'água é cheia até que a boia trave o enchimento da caixa. Não é? E essa caixa, ela só pode ser cheia de novo depois que ela se esvaziar. E a gente muitas vezes é como uma caixa d'água que está cheio das bênçãos de Deus, está cheio das coisas de Deus, está cheio da graça de Deus, está cheio dos bens que Deus nos dá. A boia já travou o enchimento e a gente está pedindo mais, a gente está pedindo mais, a gente está pedindo mais. E Deus está falando assim, não. O que eu te der aí agora é desperdício. Você primeiro precisa esvaziar o que você tem. Você primeiro precisa esvaziar a sua caixa d'água. Primeiro precisa se desfazer do que você tem, para que eu te dê mais. Não há ninguém que tenha tão pouco que não pode repartir aquilo que tem, e ninguém que tenha demais que não precise daquilo que alguém pode repartir com ele. Não é verdade? Ah, mas eu tenho muito pouco. Irmão, Deus só multiplica a partir do pouco. A terra era sem forma e vazia, não havia nada na terra. Pela sua palavra, Deus criou todo o mundo que existe. O menino que a Erika leu lá tinha alguns peixinhos, alguns pãezinhos, 5.000 pessoas comeram. Você entende? Deus precisa do pouco que você tem para multiplicar para você e para quem está ao seu redor. Mas se nem o pouco que você tem é disponibilizado para o Senhor, para que Ele faça um milagre. Aliás, há quem diga que o milagre não foi um milagre de multiplicação. O milagre foi um milagre de divisão. Porque a Bíblia diz que Deus pegou o pão, que Jesus pegou o pão, partiu o pão e foi dando para os discípulos. E os discípulos iam dando para as pessoas. Deus dividiu o pouco, que era bem pouco para 5.000 pessoas, 5.000 pessoas comeram e ainda sobrou. Essas coisas só acontecem no reino de Deus, irmão. Só Jesus faz essas coisas. Você entendeu? Só Jesus faz essas coisas. Ah, o que eu tenho é pouco, não posso repartir. Experimenta repartir. Experimenta repartir, você vê só se Deus não multiplica a partir da divisão. E só entra num estilo de vida de generosidade, só entra num estilo de vida de abundância quem aprende a repartir, quem aprende a dividir, quem aprende a servir. As maiores histórias das pessoas que produziram grandes testemunhos, são histórias de pessoas que aprenderam serviço. São histórias de pessoas. Irmão, eu não sei se você viu, mas eu não lembro agora exatamente quanto, deve ter uns 2 anos mais ou menos. Não me lembro se foi Esporte Espetacular, algum programa esportivo fez uma matéria falando sobre a vida do Cristiano Ronaldo. Isso é sensacional. Você conhece o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo estiver assistindo a gente no YouTube, um abraço, amigo. Deus te bendiga. Ah, não, ele é português, né? Como é que fala em português? De Portugal. Mas ele joga na Espanha. Ah, não, joga na Itália agora. Como é que fala? E o Rafa arriscou um italiano ali agora, com vontade. A Monique é professora de italiano. Falei, como é que fala? Não ouvi nada. Repete para mim, Rafa. Deus te benedica. Deus te benedica, Cristiano. Que isso, mano. Ó. Não, mas aí preste só atenção. Aí a história do Cristiano Ronaldo. O jogo decisivo para a vida do Cristiano Ronaldo, o jogo que tirou ele de detrás das malhadas e levou ele ao estrelato, ou a começar o seu estrelato, era um jogo importantíssimo, cujos olheiros tinham dito que, enfim, havia uma situação, não lembro exatamente, mas havia uma situação em que quem fizesse o gol seria o cara contratado. Mais ou menos isso. Se você viu a história, vai me lembrando. Aí, o que acontece? Quem fizesse mais gols. Aí tinha um amigo, que era atacante também, dupla de atacante.
artilheiro com ele estava empatado em gols, ia acabar a parada toda, o campeonato todo. Na cara do gol, o colega dele fez assim para o Cristiano Ronaldo: faz. O Cristiano Ronaldo fez o gol e se transformou no Cristiano Ronaldo. Aí você vai pensar assim: pô, que cara burro, que cara vacilão, ele devia ter feito aquele gol. Por que ele tocou aquela bola na cara do gol? Na cara do gol, o cara podia ter feito o gol e podia ser ele, o Cristiano Ronaldo. Mas ele tocou a bola, ele serviu. Aí sabe o que aconteceu? Depois de muitos anos que o Cristiano Ronaldo foi o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo voltou à cidade onde ele vivia, achou o cara que já nem jogava mais futebol. Irmão, o cara tem casarão, carrão, o cara cuida dos negócios lá junto com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo voltou e abriu as comportas do seu céu particular para o cara e derramou tanto tesouro na vida do cara, que eu acho que nem se o cara tivesse feito o gol, porque ele não era o Cristiano Ronaldo, né, irmão? Talvez ele tivesse andado um pouquinho, mas talvez, né, não daria muita coisa. Nem se ele tivesse feito o gol, ele teria o que ele tem hoje. Você pegou o negócio? Então eu vou te dizer uma coisa. Sempre que você tiver que tomar uma decisão, tome a decisão que for melhor para todos, e não só para você. Amém? Toma a decisão que vai beneficiar mais pessoas além de você. Porque cedo ou tarde, Deus sempre recompensa a generosidade e o serviço. Sempre, sempre, sempre. Sirva com o coração de Jesus, irmão. Por favor. Entenda isso. Dar é o mecanismo de Deus para nos conformar a Jesus. Pois quanto mais nós damos, mais parecido com ele nós nos tornamos, e consequentemente, e não coincidentemente, quanto mais damos, mais dele recebemos, para que sejamos capazes de dar ainda mais. Esta é a roda da abundância divina, e ela deve continuar girando por meio do nosso serviço. Sirva com o coração de Jesus. Hoje mesmo a gente teve uma reunião de liderança, e a gente está falando sobre isso. A gente precisa trabalhar a igreja, a cultura do voluntariado, do serviço de novo, porque se perdeu um pouco isso no meio da igreja de hoje, né? As pessoas vêm, consomem o culto e vão para casa. Eu digo para as pessoas que querem ser membro dessa igreja: senta aí, e a gente começa a conversar. Cara, olha só, se você quiser ser um frequentador de culto nessa igreja, você é muito bem-vindo. Os cultos são bons, o louvor é legal. Mas se você quer ser membro da família, eu vou exigir mais de você. Quero que você se envolva, quero que você dê, quero que você participe, faça amigos, quero que você esteja em todos os cultos, quero que você participe dos ministérios e vá aos passeios, eu quero que você esteja aqui para faxinar com a equipe de voluntários, eu quero que você coloque o teu serviço à disposição, se você é eletricista. Aí a pessoa fica me olhando e diz: pensa bem se você quer ser membro aqui. Porque esse é o coração de Jesus, irmão. E é assim que deve funcionar a família de fé. Amém? É assim que deve funcionar a família de fé. Nunca mais me esqueço. A igreja toda se mobilizou. Nunca mais vou me esquecer disso. A igreja toda se mobilizou para nos ajudar a fazer o chá de bebê da Manu. Na época era Manu e o B ainda. Mas é o chá de bebê. Irmão, uma pessoa falou assim para uma pessoa que fazia... Está nem mais aqui a Selminha. Pegou e falou assim: Érica, vou te abençoar com os salgadinhos da festa. Selma estava mal de trabalho. Não aparecia trabalho, ela não trabalhava, não aparecia encomenda, ela fazia salgado para fora. Foi outros quitutes também. Não aparecia nada, ela: mas vou te abençoar assim mesmo, eu vou dar os salgadinhos da festa. Irmão, foi ela dar os salgados da festa. Começou a chover encomenda. Do nada começou a chover encomenda, que ela falou assim: Daniel, perdoa que eu não estou aparecendo na igreja aqui, não estou conseguindo dar conta de tanta demanda. Foi eu abençoar vocês e Deus abriu as comportas do céu sobre a minha vida. Você entende, irmão? E outros testemunhos como esse estão aí para aprendermos a servir como Jesus. Na vida, todos somos mordomos do nosso tempo, mordomos dos nossos recursos e da nossa influência. Absolutamente todos nós estamos administrando nestas 3 esferas e prestaremos contas a Deus da nossa administração. Prestaremos contas a Deus de como estamos administrando o nosso tempo. Prestaremos contas a Deus de como estamos administrando os nossos recursos. Prestaremos contas a Deus de como estamos administrando a nossa influência. Se você está desperdiçando o seu tempo, por favor, empregue o seu tempo em algo produtivo, para você e para outros.
Amém? Tenha tempo de relax, tenha tempo de descanso, mas não tenha tempo ocioso, tempo improdutivo, tempo desperdiçado. Porque o tempo é uma moeda que não volta mais. Você empregou, já era. Não tem retorno. Você entendeu, irmão? Seja um bom mordomo dos seus recursos. Se você tem recursos, irmãos, reparta, compartilhe, dê generosamente. Se você tem influência, se você pode abençoar as pessoas por meio da sua influência, porque é que nem eu digo, irmão, quem tem amigo na praça não precisa de dinheiro, né? Então, eu não tenho como te abençoar, mas eu sei quem tem. Eu não posso te abrir essa porta, mas eu sei quem pode. E aí eu vou e administro a minha influência para abençoar a sua vida. Todos nós estamos administrando nessas 3 esferas. E nós deveremos prestar contas a Deus da nossa administração. Por isso nós devemos aprender com a cruz de Jesus, que na família de Deus, servir com o coração de Jesus é a única maneira de servir. Irmão, você acha que Jesus recebe aquele serviço que você entrega nas coxas? Aquele serviço que você faz de qualquer jeito? Não recebe não. E se engane você, se achar que recebe. É como se Jesus estivesse assim, tá, e aí? Tá, quando é que você vai começar a me servir de verdade? Sabe que tem gente que quer se envolver, quer servir por religiosidade. Tem gente que quer começar, que quer se envolver, quer servir com o espírito fariseu. Lembra que Jesus falou assim, não sejam como os hipócritas, os fariseus, que ficam de pé nas sinagogas, nas esquinas, orando para todo mundo ver, orando alto para todo mundo ver. Aí Jesus disse assim, olha, eles já receberam a recompensa deles. Porque se o que você queria era ser visto, tá bom, as pessoas te viram, ok. Aí ele diz assim, mas quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto, te recompensará. Meu irmão, a recompensa que Deus tem para nós, só vem do lugar secreto. Só vem do lugar secreto. Só vem da discrição, só vem da humildade, só vem da simplicidade. Só vem desse lugar onde nós queremos servir com honestidade, nós queremos servir com altruísmo puro. Entendeu? O resto é resultado do esforço das suas mãos. O resto não é graça de Deus. Ou pode até ser a graça comum, mas não é a graça superabundante de Deus. Então nós precisamos aprender a servir com o coração de Jesus. Você não deve servir e se envolver por religiosidade, por medo, sabe, como quem está querendo prestar conta para as pessoas. Você vai prestar contas para Deus, irmão. Você vai prestar contas para Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo ele fala, olha, vocês, servos, e aí ele está se referindo aos trabalhadores, né? Na época aos escravos, sirvam aos seus senhores como se vocês estivessem servindo a Deus. Sirvam ao dono de vocês como se vocês estivessem servindo ao seu Senhor. Então, se nós devemos agir assim para com os nossos senhores humanos, quem dirá para o nosso Senhor celestial? Está comigo aí, irmão? Podemos mascarar nossas reais intenções e esconder de todos o que realmente nos motiva. Mas Deus, que a tudo e a todos vê com os seus olhos, que são como chamas de fogo, sabe perfeitamente a condição do nosso coração quando o assunto é dar. Na família de Deus, Jesus é o exemplo e o padrão a ser seguido. Amém? Diga comigo, exemplo e padrão. De novo, exemplo e padrão. Devemos amar com o amor de Jesus, perdoar com o perdão de Jesus e servir com o coração de Jesus. Assim honraremos o sacrifício de Cristo e teremos feito valer a pena. Assim daremos testemunho de que somos filhos de Deus e por nossas boas obras muitos glorificarão o Pai que está nos céus. Que este seja o nosso desejo, que seja a nossa oração e a nossa mais alta expectativa na família de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. E aqui digo eu, não o Senhor, tá? São só expressões da minha reflexão sobre esse tema. Tome sempre a iniciativa, irmão. Tome sempre a iniciativa. Não fique esperando pelos outros. Não fique esperando, sabe, que o outro faça o primeiro movimento. Que o outro perdoe primeiro. Que o outro te chame para conversar e acertar as contas. Que o outro te chame para... que alguém te dê uma oportunidade para servir. Vai lá, mete a cara, toma a iniciativa. A pastora Érica, nossa pastora de ministérios,
Quero servir, me arruma um lugar para eu servir. O que eu posso fazer? Quando é que a equipe que está faxinando aí está vindo? Eu posso servir. Eu sou eletricista, eu sou bombeiro hidráulico. Faz alguma coisa. Mas tome iniciativa. Não fique esperando pelo outro, não. Sabe por quê? Porque o tempo em que a gente espera pelo outro é um tempo em que o diabo se aproveita para amargurar nossa alma, nosso coração. Por quê? Porque a gente desvia o foco da nossa expectativa de Jesus e coloca no outro. E qual é o problema nisso aí? O problema é que Jesus nunca nos decepciona. Mas o outro nos decepciona vez sim, outra também. Então a gente começa a ficar frustrado, começa a ficar chateado, começa a ficar... Entendeu? Está comigo aí? Tome sempre a iniciativa. Uma outra dica. Compartilhe as suas necessidades. E se envolva com as necessidades de quem compartilhou as suas. Amém? Hoje lá na reunião de liderança a gente conversava isso. Ah, mas o fulano e tal, cara, mas como é que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar? Está passando na vida de todo mundo. Vem, fala, compartilha. Cara, estou desempregado há tanto tempo, preciso de grana, preciso de dinheiro, preciso de uma cesta básica. Tem um departamento de assistência social aqui, a gente faz bolsa para as pessoas e supre as necessidades das pessoas quando é necessário. Cara, precisando de um emprego, consegue alguém que pode me arrumar um emprego. Vamos ver para que a gente pode ligar. Mas vem, compartilhe. E à medida em que as pessoas compartilham as suas necessidades, se envolva. Se envolva. Mas se envolva com o coração de Jesus, para servir como Jesus serve. Amém? Amém, igreja? Seja sempre generoso e viva em paz. Viva em paz. Amém, irmão? Nunca vou me esquecer desse amigo querido que eu fiz na faculdade, o Alexandre. Ele sempre dizia: Daniel, 12/8. Nosso código era esse, 12/8. Pressão nunca altera. Estou calmo, estou em paz, estou tranquilo. 12/8. Não, mas o mundo está caindo. E tem prova, e tem não sei o que, e fulano e tal. 12/8. Um dia ele me ligou. Acho que eu já contei isso aqui. Um dia ele me ligou, rindo. Ele era muito gaiato, palhaço pra caramba. Ele me ligou rindo. KKKK, Daniel, bati meu carro agora. Eu falei, cara, mas tu tá rindo por quê? Aí ele, olha como Deus é bom. Eu estava sozinho, minha família não estava comigo. E eu já tinha semana passada orado a Deus falando que eu queria trocar de carro. Deu PT, o seguro vai me dar um carro novo. O seguro vai me dar o dinheiro, eu vou comprar um carro novo. Olha a cabeça do cara, né? O copo está sempre meio cheio, nunca meio vazio. Esse espírito, esse coração que a gente deve nutrir na família de Deus, irmão. Amém? Nutrir na família de Deus. Viver leve. Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Vou parafrasear Jesus. Vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser duro. Então, pelo menos, faça que seja mais leve. Vai ser duro, então faça que seja mais leve, pelo menos. Ame com o amor de Jesus, perdoe com o perdão de Jesus e sirva com o coração de Jesus. Amém, igreja? 3 lições que nós aprendemos com a cruz de Cristo para viver a graça de ser a família de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 19. Antes vocês eram forasteiros, estavam perdidos, sozinhos no mundo, sem Deus. Mas, agora não. Agora somos concidadãos dos céus. Servos uns dos outros, membros da família de Deus. Uau! Membros da família de Deus, coisa linda. Então, se você não se lembrar de absolutamente mais nada que eu disse, lembre-se apenas dessas 3 lições. Ame com o amor de Jesus, perdoe com o perdão de Jesus e sirva com o coração de Jesus. Se você se lembrar do meu belíssimo italiano, lembre da história do Cristiano Ronaldo. Certo? Vamos pensar nisso e permitir que o Espírito Santo nos faça uma comunidade de fé que seja um reflexo do céu. Amém? Um reflexo do céu. Que um dia, a gente vai chegar lá, que um dia ninguém vai embora dessa igreja, ninguém me ligou, ninguém isso, ninguém aquilo. Eu torço e oro pelo dia em que as pessoas vão falar assim, eu quero ir embora da central porque lá eles amam demais. Chega assim, eu quero ir embora. Que Deus nos faça uma comunidade de fé brilhante, apaixonada por Jesus, pela sua presença, e que ama uns aos outros, que serve uns aos outros. Amém, irmão? Isso vai ficar disponível na internet, né? Então não tem como esconder, mas se a Erika estivesse aqui, ela ia fazer carão para mim. Eu falo de vez em quando aqui, irmão, Beni 61, passa lá e toma café. É literal, irmão. É literal. O máximo que pode acontecer é você me ver de chinelo, sem camisa, com barrigão para fora,
Mas eu boto uma blusa, a gente entra, eu passo um café, a gente conversa, você conta as suas mágoas, eu choro com você, eu oro com você, eu me alegro com você, conta uma boa notícia para mim também, certo? Nós nos amamos em Cristo Jesus e queremos fomentar esse amor por toda a nossa comunidade de fé, amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Queria pedir que você ficasse de pé.